nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. Estou hoje na comunidade da Linha Carneiro, no município de Pedras Grandes. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai mostrar um pouco sobre a construção da parreira de maracujá, sobre a estrutura, os arames. Esse vídeo, na verdade, foi feito como uma parceria aqui com o Júnior, com a Graziane e com a Alice, que eles, na verdade, fizeram várias filmagens aqui durante a construção da parreira. E eu apenas estou editando os vídeos que eles montaram, né, mostrando essa construção da parreira, da latada. Mas para fazer esse arremate, então, nesse momento eu gostaria de mostrar um pouquinho dessa finalização. Na verdade, o Júnior ainda está fazendo o trabalho, ele está esticando os arames. Ele está ali esticando os arames, né, ainda. E o que eu vim fazer aqui hoje, então, é fazer esse arremate relacionado à construção da parreira. Então, num primeiro momento, é importante a gente escolher a área dessa nossa parreira. É importante que seja uma área defendida dos principais ventos. Aqui na nossa região é o vento sul e o vento nordeste. E a gente tem então aqui uma parede de quebra-ventos, né, natural. Na região nordeste também tem toda essa parte de eucalipto. O Júnior vem vindo ali esticando o arame. E além disso é importante a posição da área de lavoura em relação ao sol. Ou a gente escolhe uma área plana ou uma área com uma declividade voltada para o norte, para favorecer que as plantas sequem o mais cedo possível durante o amanhecer. Então, assim, a partir do momento que a gente definiu qual é a nossa área de trabalho, o segundo passo seria então delimitar essa área aqui, fazer o contorno dela. E como a gente planta o maracujá com espaçamento entre linhas de 3 metros e o espaçamento entre plantas de 1,5 metro, seria interessante então fixar os palanques, né, no contorno da área. Esse palanque externo aqui, ele deve ter em torno de 15 centímetros de espessura. Na verdade, 15 centímetros de espessura é o que foi utilizado aqui, mas a gente observa em várias regiões aqui no município, em várias lavouras, outras espessuras, mas é uma madeira mais forte, mais resistente, que a gente vai usar esse palanque aqui da área do contorno, né? Ele também é importante que ele esteja firmado no solo. Para isso a gente utiliza esse sistema aqui que a gente chama de estás. O estás ele é amarrado aqui, conforme a gente vai mostrar aqui no vídeo feito pela família aqui do Júnior. E ele é colocado aqui num sistema do tipo sapata, enterrado no solo. Essa inclinação do palanque ela é importante, conforme eu já tinha falado até num vídeo anterior, para diminuir o efeito da resultante das forças, né? Porque se eu tenho esse palanque ele simplesmente em pé, ele vai ter um problema que toda a força vai tentar puxar ele. Quanto mais inclinado ele for, de preferência com uma inclinação de 45 graus, toda a força que a parreira fizer do peso dela puxando aqui, na verdade ele vai estar fazendo como força resultante, tentando empurrar o mourão para dentro do solo, o que diminui então a possibilidade da gente arrancar esse palanque. Além disso, a gente também tem os tais que eu já falei. Dentro da área de lavoura, então, colocado o palanque entre 5 centímetros a 10 centímetros, uma média de 7,5 centímetros. É um palanque um pouco mais fino, conforme esse aqui, né? O palanque da beirada da lavoura, ele tem que ser enterrado um pouco mais fundo. Normalmente aqui tem um palanque de 3,5 metros e foi enterrado 1 metro de profundidade, então ele é um palanque que realmente vai dar firmeza a toda a estrutura. E os palanques aqui do meio são palanques de 2,20 metros e foram enterrados em torno de 30 centímetros. Eles não têm essa necessidade toda, porque na verdade todo o peso da parreira vai estar forçando para baixo. É claro que em determinadas situações de relevo, um relevo mais côncavo, ele tende a arrancar o palanque da terra, né? Então a cada 3 metros na linha a gente coloca um palanque. E também é importante lembrar que cada palanque que eu bote de um lado da minha lavoura, eu tenho um outro palanque desse tão firme quanto do outro lado, para poder ter esse alinhamento. E isso em todos os sentidos, né? Nessa área aqui, quanto naquela outra área. Então cada palanque eu tenho que ter um outro palanque do outro lado, na outra posição, para mim poder fazer, esticar o arame numa linha reta e ter esse firmamento. Então aqui no meio da área, a gente tem palanques a cada 3 metros, tanto no sentido quanto no outro. Só que apenas os palanques do contorno que são esses palanques mais firmes de 15 centímetros. E no meio a gente está usando palanques de 7,5 centímetros em média. E lembrando que é importante sempre a gente estar trabalhando com madeira tratada, porque a durabilidade dessa parreira
é para dar durante pelo menos uns 15 anos, né? Uns 10, 15 anos de boa. Então não adianta a gente querer fazer uma parreira sem ser com madeira tratada, porque a durabilidade vai cair muito e acaba sendo um desperdício de dinheiro e não uma economia, né? Seria uma economia burra, como a gente costuma dizer, né? Com relação aos arames, então aqui na lateral a gente passa essa cordoalha. Aqui o Júnior passou uma cordoalha de 3 fios. Ela serve para fazer a amarração aqui, como eu estou mostrando aqui, dos arames mais finos depois, né? É nela que a gente faz a amarração do arame fino. Posteriormente eu posso mostrar algumas maneiras de esticar isso aqui que a gente já conhece do pessoal que trabalha com a uva. Em cima das linhas, a cada 3 metros a gente usa um arame um pouco mais grosso. A gente costuma indicar um arame ovalado de 3 milímetros por 2,4. Aqui a gente até usou um arame Gerdau, que tem essa característica dessa espessura, né? Ele é ovalado, então na dimensão mais fina tem 2,4 milímetros e na dimensão mais larga ele tem 3 milímetros de espessura. E aqui no meio a gente usa o frute-fio, também a gente usou da Gerdau, de 2,1 milímetros. O espaçamento entre um fio e outro aqui, vamos dar uma conferida, eu não sei o que foi feito aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. Então com 9 vãos aqui que o Júnior utilizou, dá uma média de 33 centímetros de distância. E o que eu digo é que entre 30 e 40 centímetros é o suficiente para ter um bom resultado. O que é esse bom resultado? A gente vai ver que o maracujá, daqui a pouco ele vai começar a subir aqui para cima da parreira, né? E se por um acaso esse espaçamento aqui entre um arame e outro for maior do que 40 centímetros, a brotação passa por baixo aqui, né? E não vai então ficar suspensa. Se for menor do que 30 centímetros, na verdade, ela vai se apoiar antes do peso da própria planta derrubar ela, né? Então a praticidade de mão de obra é muito maior, porque se esse espaçamento for muito grande e a planta fizer isso, a gente vai ter um retrabalho aqui dentro, que é o agricultor estar passando esse ramo para cima da parreira novamente. É claro que não é 100% que vai acontecer aqui, porque mesmo com 33 centímetros, ainda vai ter uma ou outra planta que vai passar para baixo da parreira. Fora isso, então a gente também vai mostrar a maneira que o Júnior fez a amarração do arame no estágio, né? A amarração desse arame mais grosso aqui, na linha principal. E agora, por último, ele está esticando os arames finos. A altura do arame é um ponto fundamental na hora da construção da parreira de maracujá. E a dica que eu dou para não ficar muito alta nem muito baixa é ficar em pé debaixo da parreira, levantar o braço. O arame deve ficar na altura do pulso da pessoa que vai fazer as operações dentro da lavoura do maracujá. A estrutura não é muito complexa, na verdade ela é uma estrutura muito simples. Essa parreira ela tem um preço um pouco mais elevado que a parreira convencional feita no Brasil, que é a espaldeira. Essa que a gente chama de latada. Porém, a bibliografia fala que a latada tem uma produtividade maior, em torno de 30% em relação à espaldeira. Eu acredito que esse número possa ser maior, principalmente se a gente estiver utilizando todos esses cuidados que a gente vem falando nos vídeos aqui no canal TV Iraté. Não é o foco desse vídeo, mas já que a gente está aqui, o espaçamento depois entre plantas gira em torno de 1,5 m entre plantas dentro da linha e de 3 metros entre linhas, né? E apesar da gente estar vendo aqui um matagal, mas aqui a gente está fazendo uma boa experiência. Eu tenho um relato do Júnior que nas áreas que ele não manteve essa cobertura de solo, tem muito inseto em cima do maracujá, inclusive atrapalhando as plantas. E na área que tem essa cobertura toda, tem inseto também, mas esses insetos na sua maioria estão na cultura de cobertura, nessa vegetação, e não está atrapalhando a cultura do maracujá. Na verdade, acaba desenvolvendo uma quantidade maior de insetos predadores, melhorando o equilíbrio entre as populações de insetos dentro da lavoura. Tenho bastante imagens feitas pelo Júnior, pela Grazi e pela Alice, porém não consegui mostrar todas nesse primeiro vídeo. Então minha intenção é continuar essa série de vídeos falando sobre a construção da parreira do tipo latada para maracujá, mostrando as imagens feitas pela família, acompanhadas de comentários sobre os detalhes da construção. Nesses vídeos posteriores acredito que o nível de detalhamento será superior. Acredito que essas informações possam ser úteis para os agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.